Salve, meus amigos! Hoje estamos aqui de volta para a gente falar do Ford Fusion 2008. Tá querendo comprar um usado e tá com medo da manutenção. Ó, será que é cara? Vamos descobrir nesse vídeo hoje aqui no canal. Fala, meus amigos, hoje estou de volta para a gente falar sobre o mundo dos carros usados. Se você está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindos ao nosso canal aí mais uma vez, o canal onde você fica sabendo toda a verdade sobre os custos automotivos, tudo aquilo que ninguém gosta de te contar. E hoje a gente vai falar do Ford Fusion 2008, isso mesmo, esse baita sedanzão de luxo da sua primeira geração, que começou em 2006 e foi até mais ou menos 2009, 2010, quando mudou de geração. A gente vai falar da primeira geração, que recentemente a gente fez um teste aqui no canal de um sedã desse, gerou muitos comentários, algumas polêmicas. Se você quiser conferir, tá aqui nesse card. Mas antes da gente explorar todas as peças, manutenções, o que não dá problema, o que dá problema nesse carro, quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito ainda, ative o sininho lá, que toda semana tem um vídeo novo aqui para a gente falar de carro, além de testes de consumo, também valores de peça e as novidades do setor automotivo. E não esquece de deixar aquele like, que ajuda bastante aqui o nosso canal. E se você é proprietário de um Ford Fusion, que é o tema de hoje do nosso vídeo, não esquece de deixar seu comentário, a sua consideração, ou também aqueles que não têm, estão procurando o carro, pode deixar aí as perguntas, dúvidas também, que a gente tem o maior prazer em responder. Se você já quer ir direto ao ponto, quanto custa tudo aquilo que eu vou falar e a soma total de mão de obra, eu vou deixar nessa minutagem do vídeo aqui para você já pular e ir lá saber quanto custa aí bancar um Ford Fusion 2008. Se você falar desse carro no mercado de usados, você vai de cara já se deparar com uma grande polêmica. É um resto de rico, a manutenção desse carro custa cara, as peças desse carro custa caro. O carro custa o preço de um carro popular, mas a manutenção ainda é de um carro de rico. Vamos lá. Motor, vamos começar pelo motor do Ford Fusion. Ele é equipado com motor 2.3, 16 válvulas, de 162 cavalos e 20,7 kg força-metro de torque. Uma coisa que a gente já pode falar de começo é do consumo desse carro, onde a ficha técnica fala em 8,7 km por litro de gasolina na cidade, mas na realidade vai fazer 7,5 de acordo com o modelo que nós testamos recentemente, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Então a realidade de consumo é mais ou menos essa média, e se apertar o pé mesmo, vai lá para baixo o consumo. É um baita sedã, um carro gostoso de guiar, prazeroso, confortável, baita porta-malas, e você encontra um modelo desse daí bem cuidado hoje no mercado de seminovo, em torno de 26 a 30 mil reais. Vou abrir um parênteses. Respeite esses carros que têm menor quilometragem e que o dono está pedindo um pouco acima, desde que a manutenção de tudo que nós vamos explorar nesse vídeo esteja em dia. Se tiver em dia, de fato vale muito a pena. Se você está procurando um carro desse perfil, com mais conforto, com um certo requinte, e abrir mão de um popular que custa de repente quase a mesma coisa, só que o valor de manutenção é bem menor. Então fecha esse parênteses aí sobre essa informação. Então, o conjunto mecânico do Ford Fusion de primeira geração é de 162 cavalos, casado com câmbio automático de 5 velocidades, com conversor de torque, para movimentar 1.570 quilos aproximadamente ao peso desse carro. Então é um carro pesado, com motor aí razoável, então tem um consumo para quem quer um carro desse de repente para usar de final de semana, viajar e não quer se descapitalizar tanto num carro mais caro, é uma ótima opção a se levar em conta no mercado de usado. Então,
Falando de motor, manutenção do motor desse carro. Vamos considerar, é um carro já que tem aí 2008, 12 anos, né? Estamos em 2020, então temos que fazer algumas considerações. Bateria, ele usa uma bateria convencional que custa em torno de R$380. Esse carro tem um problema crônico que é os coxins do motor que acabam se rompendo com o tempo. Então tem um valor aí para poder fazer a troca desses coxins. Eu vou colocar aqui o valor das peças inicialmente e no final do vídeo, como eu disse, eu trago a soma com a mão de obra para substituição dessas peças. Então vamos lá. O coxim ele custa em torno de R$199, que normalmente rompe o coxim central do motor desse carro, mesmo os com baixa quilometragem. Esse problema é crônico, quase todos os Fusion dessa geração ou até mesmo de segunda geração dão problema no coxim. Então a gente está considerando o coxim central, que é o principal que normalmente dá problema, R$199 só o valor da peça. Se for os 3 coxins no motor, a gente considera aqui o kit de coxins R$970, só o kit de coxins, incluindo também o do câmbio automático. Então já tem aí esses custos se precisar fazer esse tipo de serviço no Fusion que você está procurando. Ou seja, os que estão com valor lá embaixo ou estão com muita coisa para fazer ou não foi feita algumas manutenções, então vale a pena você ir aí consultar um mecânico de confiança antes de bater o martelo num Fusion desse seminovo. Então, próxima peça do motor ainda, a gente falando de motor do Ford Fusion, é o kit de correia do alternador. Esse carro também ele tem um desgaste nessa correia do alternador, mais o tensionador dessa correia, eles chamam correia Poly V, que vai custar em torno de R$369 a correia mais os tensionadores. Limpeza do corpo de borboleta TBI em torno de R$156 é algo que devemos também levar em consideração por um carro de 12 anos, que também aí o perfeito funcionamento nessa parte aí de alimentação de combustível vai com certeza ajudar nas médias de consumo do carro que você está comprando. Então aí em média de R$150, R$160 cobram para fazer uma limpeza desse tipo. Estou incluindo esse serviço, já fazendo uma revisão geral aí desse carro que você está adquirindo. Outra coisa, óleo de câmbio da transmissão automática, em torno de R$400 o jogo de óleo para fazer a substituição do óleo da transmissão automática. Se a gente considerar um Fusion com mais de 100 mil quilômetros, é importante já considerar a troca do óleo, que aí também tem a questão do tempo de 12 anos aí, que é interessante estar verificando, porque aí qualquer problema mais sério num câmbio automático desse carro ou de qualquer carro que tenha câmbio automático, a gente sabe que custa um pouco mais caro, vai acabar pesando no orçamento. Saindo aí da questão motor, esses são os principais itens que deve-se ter atenção. Obviamente que pode-se existir algum outro tipo de defeito, mas estou falando de itens básicos de manutenção para você ter a noção do que te espera se caso você comprar um Fusion e precisar fazer a manutenção básica desse carro e saber os custos verdadeiros disso para você deixar seu carro em dia. Vamos falar agora da parte externa um pouco, levando em consideração o estado e de conservação geral do carro. Lataria, se já foi batido ou não, sempre faça os laudos de transferência e o cautelar no caso de seguro. Nesse caso, no meu perfil que tem praticamente bônus 10 e no meu perfil morador aqui de São Paulo, condomínio, etc., esse seguro de um carro desse custa em torno de R$2.800. Se não tiver bônus, pode preparar o bolso aí, que o seguro acaba saindo um pouquinho mais caro também. Vamos falar agora de pneus. Esse carro ele é equipado com os pneus 225 50 de aro 17. Então são os pneus de diâmetro grande e que não são muito baratos. Se a gente pesquisar na internet, considerar aí marcas chinesas, a gente encontra em torno até de R$1.700. Mas se for comprar aí no mercado normal, numa loja sem ser online, em torno de R$2.000, já alinhado e balanceado, um jogo de pneu para um Ford Fusion desse 2008. Falando agora de jogo
de amortecedores, também importante para um carro de 12 anos. Se já tiver mais de 100 mil quilômetros, um carro desse, que normalmente você vai encontrar em média de quilometragem. Se achar, como eu disse, com baixas quilometragens, dê valor a essas opções. Não explore o vendedor desse carro, porque se o carro tiver de fato em dia, ele vale mesmo pagar um pouquinho mais, porque você não vai ter dor de cabeça e nem ter que fazer a manutenção desses itens que a gente está citando aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. Um joguinho de amortecedores do Ford Fusion em torno de R$ 1.200, só o jogo de amortecedores, isso incluindo os dianteiros e os traseiros. O jogo de molas a gente vai considerar R$ 489, um valor médio também para deixar aí a suspensão em dia. Pastilhas de freio. Eu considerei as Motocraft, que são as originais, até porque eu achei o custo bem acessível. Se a gente comparar até mesmo com um jogo de pastilha de carro popular, é quase o mesmo preço. 277 o jogo dianteiro e o jogo traseiro. Então, assim, 277, se a gente dividir por 2, vai dar 135 cada jogo de pastilha. Um jogo de pastilha de um carro popular custa em torno de R$100, R$35 a mais. E a gente está falando de produto genuíno Motocraft, que é original da Ford. E não achei essa questão da parte de freio em especial e suspensão tão caros assim, que assuste a ponto de falar, não, nossa, é impossível ter. Se a gente comparar com carros aí como os japoneses, que a gente tem como inquebráveis, tá quase ali no mesmo preço. Então, jogo de pastilhas 277, incluindo traseira e dianteira e traseira. Discos de freio. O dianteiro R$220 e os traseiros R$200. Então, esse carro também, no porta-malas, ele tem um sistema pantográfico de abertura, que não tem aquele pescoço de ganso que invade o porta-malas e toma espaço. Já tem um sistema um pouco mais elaborado, que tem os amortecedores que sustentam a tampa. Um carro de 12 anos, com certeza, os amortecedorzinhos lá do porta-malas já estão cansados. Então é importante considerar aí, custa em média de R$50 o par dos amortecedorzinhos, que pode evitar um possível acidente, porque a tampa fica solta se os amortecedores estiverem cansados. Então, tem esse pacote inteiro de peças aqui que eu citei para vocês, que acaba aí sendo interessante você saber qual é a média de custo disso antes de adquirir o carro, para não ter uma surpresa lá na frente. Puxa, comprei e é muito caro para manter um sedã desse. Ao meu ver, se comparar com alguns outros carros, como eu disse, os japoneses, eu não acredito que não seja tão caro assim. E agora eu tenho a soma da mão de obra, juntamente com essas peças que eu citei, incluindo até mesmo a mão de obra da troca do fluido de transmissão automática. Vocês vão ter esse valor total, que é aproximadamente aí R$10 mil. E se você não tiver atenção, obviamente, se tiver tudo para fazer num carro desse, é porque o dono foi totalmente desleixado. Eu acredito que você vai encontrar carros, na sua maior parte, aí nos classificados de usado, com boa parte disso feita, ou quase tudo feito, ou aquele que está lá embaixo no valor, sem nada disso ter sido feito e mal cuidado. Então, toma cuidado antes de bater o martelo no Ford Fusion. É um carro muito bom, é interessante. Ao meu ver, eu não achei o custo de manutenção, considerando esses itens de desgaste, tão caros. Dá para se manter, mas se a gente fizer um comparativo em relação ao preço do carro, que custa entre 26 e 30 mil reais hoje um carro desse, é relativamente caro, né? Dá um percentual bom, 10 mil reais do valor total do carro. Então, fique esperto antes de bater o martelo. Para a gente fazer um contraponto em comparação com os inquebráveis japoneses, a gente já tem uma pesquisa do Civic, que está aqui do lado direito, e do lado esquerdo está aqui os custos de manutenção também do Corolla. Se você está curioso, confere os outros dois vídeos lá, e se você achar que está muito caro o do Fusion, prefere um carro popular, nós temos também esse terceiro vídeo aqui, que fala também de um comparativo de custos do Onix e do Ford Ka. Então, tem para todos os gostos e bolso a nossa avaliação e pesquisa sobre custos de manutenção dos automóveis aí.
Então, espero que eu tenha ajudado a você na sua decisão, na sua pesquisa, na sua compra, que seu novo carro seja para abençoar você e sua família, e a gente se vê daqui a pouquinho num próximo vídeo.